Olá, amigos do canal Crescer na Fé. Mais uma vez estamos aqui reunidos para juntos comentarmos um pouco a respeito da Palavra de Deus. Você que está nos acompanhando sabe que estamos falando ainda dos livros do Novo Testamento, não é? As cartas de São Paulo. Então, hoje nós convidamos mais uma vez a estarmos juntos para que nessas cartas que vamos também comentar no encontro de hoje, nós possamos, juntamente em comunidade, como igreja, crescer na fé. Aproveito para convidar você a deixar o seu comentário, deixar aí o seu like, você que já é inscrito no nosso canal, a divulgar os conteúdos aqui do nosso encontro Crescer na Fé. E também, se você não for inscrito, se inscreva e ajude a divulgar também a palavra de Deus para mais e mais pessoas. E assim juntos vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Bem, queridos amigos, no encontro de hoje nós vamos falar daquilo que nós comumente ouvimos nos comentaristas chamar-se cartas pastorais. As cartas pastorais ligadas a Paulo, nós temos três, que é a carta de Tito, a primeira e a segunda carta a Timóteo. Então, convido você hoje, neste nosso encontro, a falarmos um pouquinho, a comentarmos um pouquinho sobre a carta a Tito. Mas antes de mais nada, nós queremos juntos rezarmos pedindo a graça, a misericórdia de Deus para que nós possamos extrair da palavra de Deus e muito mais do que isso, deixar que essa palavra nos interpele, que essa palavra nos ajude a conhecer cada vez mais toda essa economia da salvação que nos vem através de Jesus Cristo. Então vamos juntos pedir essa graça ao Divino Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos amigos, falando a respeito da carta de São Paulo a Tito, contextualizando um pouquinho, esta carta, ela foi escrita, ou pelo menos supõe-se que ela foi escrita, provavelmente temos aí duas datas possíveis, ou períodos possíveis para a escrita desta carta. Pelo ano de 65 mais ou menos, ou já no finalzinho do primeiro século, né? E já começo do segundo, lá pelo ano 95 a 100 mais ou menos. O que, na verdade, isso interfere no entendimento desta carta? Obviamente, se a colocamos em meados de 60, é bem possível que essa carta possa ser, de fato, atribuída ao apóstolo Paulo. Se ela foi redigida mais tardiamente, então, na verdade, essa carta não tem a autoria pessoal de Paulo, mas o que nós muitas vezes vamos encontrar, o que é muito comum em se tratando de Sagradas Escrituras, é uma redação feita por um discípulo ou pela comunidade que manteve, pelo menos, o ensinamento do apóstolo e, portanto, colocou isso por escrito. Mas o que mais nos
interessa e importa, obviamente, né? Não que isso não seja importante, mas é o que ela quer nos transmitir. Por isso que nós a comentamos e por isso que ela fez parte do que nós chamamos o corpo escriturístico, ou seja, o cânon bíblico, aqueles livros que a partir de um determinado tempo, não é, passou a compor aquilo que nós chamamos Bíblia Sagrada, tá certo? Então ela teve a sua importância porque ela foi preservada, e então ela passou a fazer parte do cânon, quando a igreja então teve que fazer como que uma seleção dos textos sagrados para definir aí a sua medida de fé a partir das Sagradas Escrituras, dizendo quais eram os livros considerados sagrados ou inspirados e quais os outros que não fazem parte, então, desse conjunto, embora não seja, obviamente, proibidos de serem conhecidos. Mas coube à comunidade cristã, à igreja, definir que estes eram os livros que seriam, então, considerados os canônicos. Mas, indo, então, à carta a Tito, o que nós percebemos, primeiramente, é que Tito, nós vamos poder analisar e perceber isso, Tito foi alguém muito próximo do apóstolo. Ele participou da vida e da missão do apóstolo Paulo. Ele, inclusive, esteve à frente da igreja de Creta, como nós vamos poder também perceber aí no escrito desta carta. Mas Tito, esse personagem, ele então teve uma participação muito importante na vida e na missão do apóstolo. Tito é originariamente pagão e ele é fruto da evangelização de São Paulo. A carta aos Gálatas, Paulo vai mencionar isso. Nós também encontramos na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 7, se você tiver aí a sua Bíblia, você pode também aí tomar comigo, porque essa carta faz menção, Paulo faz menção a esta pessoa, então, muito importante no seu ministério. No capítulo 7, lá no versículo 5, a carta aos Coríntios, na segunda carta que São Paulo escreve aos Coríntios, nós temos o seguinte relato. Em verdade, quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, mas sofremos toda espécie de tribulação, por fora lutas, por dentro temores. Mas aquele que consola os humildes, Deus consolou-nos pela chegada de Tito. Veja bem, então, que o apóstolo nos fala que ele estava vivendo um momento de grande tribulação e dificuldade, e um dos consolos que ele experimenta é exatamente esse. Tito se faz presente, se junta a Paulo, e isso para ele é um refrigério, não é? E ele continua no versículo 7 dizendo: e não somente pela sua chegada, mas também pelo consolo que recebeu de vossa parte. Referiu-nos o vosso vivo desejo, a vossa desolação e o vosso zelo por mim, de tal modo que em mim a alegria prevaleceu. Então veja como Tito é uma pessoa muito querida de Paulo e que participa da sua atividade missionária. Por isso, então, esta carta dirigida aí a esse também evangelista Tito, não é? Que está aí à frente da igreja de Creta. Então, Tito é este personagem importante. No começo dessa sua carta, nessa saudação, Paulo vai dizer, ou pelo menos é isso que a carta nos informa, diz assim
na saudação, que nós vamos perceber que muitas vezes é um pouco diferente das demais cartas que Paulo escreve. Talvez daí muitas vezes pensar-se que essa carta ela foi escrita num tempo até mais tardio do que a vida terrena do apóstolo mesmo. Mas então a carta se refere a ele desta forma, é endereçada a ele. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade, na esperança da vida eterna, prometida antes dos tempos eternos pelo Deus, que não mente e que, no tempo próprio, manifestou sua palavra por meio da proclamação que eu fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Veja então como Paulo, ou esta carta, é direcionada de uma maneira muito pessoal a esse querido colaborador, que Paulo o chama e o trata como filho, não é? Então a obra da evangelização, ela também traz para nós essa dimensão eclesial e comunitária. O interessante também notarmos que quando essas cartas, essas epístolas são categorizadas ou elas entram na categoria de cartas pastorais, elas receberam essa denominação ou esse título por conta do seu conteúdo. E qual é ele? Nós vamos perceber que essas cartas, elas têm uma coisa muito comum, que é falar um pouco da organização da própria comunidade, da própria igreja, das funções dentro dessas comunidades. Por isso que elas recebem o título, então, de cartas pastorais. É mais no sentido de organização da administração da comunidade. Diferente, muitas vezes, das cartas quando trata de alguns assuntos específicos. Não que elas não tratem disso. Nós vamos perceber que um dos assuntos que Paulo trata nessas cartas é exatamente uma questão também doutrinal, também, digamos, teológica, não é? Que é exatamente o combate. O que Paulo quer combater, o que a carta se propõe? A preservar, a conservar os valores tradicionais da fé cristã. Frente ao quê? Nós já estamos caminhando para o final do primeiro século da fé cristã, portanto já estamos numa segunda ou até terceira geração de cristãos, e o que nós vamos perceber é que esta fé que nascera num ambiente primordialmente judaico ou propriamente judaico, ela começa agora a se relacionar com um outro ambiente, o ambiente helênico, ou seja, um mundo, digamos, secular. E, portanto, ele tem lá os seus valores. E muitas vezes esses valores começam a se chocar frente à genuína fé cristã que os apóstolos haviam recebido. Um dos grandes movimentos que permeiam essa realidade embora ela tenha várias vertentes, vamos dizer assim, é o que nós podemos classificar de modo bem geral como a gnose, ou seja, pensamentos ou ideias que muitas vezes elas contradizem digamos, a natureza mais profunda da fé cristã. Por exemplo, nós vamos perceber que nessas cartas
há um reforço cada vez maior por falar de Deus Pai, de Jesus, das suas realidades enquanto divindades, porque muitas vezes a gnose trazia algumas ideias um pouco diferentes. Por exemplo, quando ela colocava em dúvida a natureza de Jesus Cristo, Deus feito homem. Você sabe que, inclusive, esse é um dos artigos do nosso credo. Creio em Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Ele não foi colocado ali à toa. É exatamente porque a comunidade cristã ela teve que combater, ou ela teve que se posicionar diante do que nós comumente ouvimos, heresias que afirmavam algo contrário à fé, e uma delas é essa, não é? Que Jesus Cristo ou só teria natureza divina ou só teria natureza humana. E a fé cristã vem dizer o contrário. Não, ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Assumiu a nossa condição humana, nem por isso deixou de ser Deus, não é? Filho de Deus e nosso Salvador. E um detalhe interessante, quando as cartas pastorais acentuam agora essa condição também de Salvador, é porque, de certa maneira, também elas querem delimitar exatamente a participação ou a identificação de Cristo dentro de toda a realidade humana, porque até então os imperadores também se auto-intitulavam divinos, ou filhos de Deus, salvadores, não é? Então vem também para contestar esta realidade. Mas na carta de Tito nós vamos perceber que, além das recomendações que nós vamos ouvir falar, por exemplo, sobre os presbíteros, ou seja, organização na administração da comunidade, um dos assuntos que serão comuns a essas cartas é exatamente o combate a essas falsas doutrinas, não é? Ou pensamentos. Aqui no capítulo 1, versículo 10, para ficarmos pelo menos nesse texto da carta a Tito, nós vamos perceber essa preocupação do apóstolo. Com efeito, há muitos insubmissos, verbosos e enganadores, especialmente no do partido da circuncisão, inclusive, aos quais é preciso calar, pois pervertem famílias inteiras e, com o objetivo do lucro ilícito, ensinam o que não têm direito de ensinar. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses, a igreja evidentemente em que Tito está à frente, são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões, vadios. Este testemunho é verdadeiro. Repreende-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé. E não fiquem dando ouvidos a fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles é corrompida. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. E aí a carta, então, ela continua e depois nós vamos perceber que ele vai falar dos fundamentos dogmáticos. Veja, aqui ele está resgatando os fundamentos, o princípio da fé. Lá no capítulo 2, no versículo 11. Com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas
e a viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade, aguardando a nossa bendita esperança, a qual se entrega a si mesmo por nós, para remir-nos de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence, zeloso pelas boas obras. Diz-lhes todas essas coisas, exorta-os, repreende-os com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então aqui nós vemos que, mesmo quando se trata de questões doutrinárias, a carta ela é direcionada para a ação, para o comportamento, para a administração deste que está à frente da comunidade. No caso aqui é Tito, não é? Então, por isso que essas cartas, embora ela também queira tratar destas questões, sejam por conflitos judaizantes ou pagãos, não é isso? Elas querem organizar a comunidade. Então veja, ele mais uma vez recorda a Tito que é sua função exortar, repreender, organizar, enfim, chamar novamente a comunidade para que ela preserve a genuína fé, não se deixando levar pelas deformidades do tempo presente. Quer nós vamos perceber isso nessa carta a Tito ou na carta a Timóteo, sejam originárias de um ambiente judaico ou seja originário de um ambiente grego, por exemplo, onde nós vamos perceber a gnose muito mais presente ainda. E assim, então, a carta ela vai continuando até o apóstolo, então, fazer as suas recomendações finais, não é? Com a qual também nós terminamos esse nosso comentário. Lá no capítulo 3, lá no versículo 12, ele diz assim: mandarei ao teu encontro Ártemas ou Tíquico. Quando tiver chegado aí, faze o possível para vir ter comigo em Nicópolis, onde resolvi passar o inverno. Esforça-te por ajudar Zenas, o jurista, e Apolo, de modo que nada lhes falte. Todos os da nossa gente precisam aprender a praticar belas obras, de sorte que se tornem aptos a atender às necessidades urgentes e assim não fiquem infrutíferos. Todos que estão comigo te saúdam. Saúda a todos os que nos amam na fé. A graça esteja com todos vós. E assim, então, termina a carta a Tito. Então, espero que você tenha aproveitado os nossos comentários, mas também fica aqui o nosso convite para que você também se debruce mais e mais agora na leitura desse texto e possa perceber como a fé ela foi sendo não só anunciada, mas ela teve que ser cuidada para que ela não se perdesse no meio de tantas e tantas outras opções e até mesmo sugestões que o mundo oferece, não é? Um tema também bastante atual para todos nós. Então, boa leitura e até o nosso próximo encontro.